Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 074. A gente vai falar, no caso, vou te passar informações sobre como fazer a gestão de telecom através de planilhas, que são algumas formas que existem de utilização de alguns sistemas, e a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Se essa é a sua primeira vez, esse projeto Gestor de Telecom, só para te deixar mais ciente do que é isso, é um composto de 112 aulas, a princípio, pelo menos até agora são 112 aulas, que eu passo informações sobre o que é o ser gestor de telecom, profissional, como é que você se qualifica. A parte de gestão de telecom tem redução de custos, otimização de despesas, administração de serviços, aí entra a parte de leis, regulamentações, Código de Defesa do Consumidor também, entre outras coisas, as reclamações que a gente pode ver, problemas, soluções, a parte de fundamentos, conceitos básicos e conceitos que pode ser que você não saiba. Então, é um conglomerado de várias informações para você entender, é como se fosse um curso básico de gestor de telecom. É mais ou menos isso, tá bom? E você que já acompanha, já segue o fluxo, você já sabe como é que funciona, tá bom? Abraço e vamos embora! Qual é o objetivo da aula? Ou seja, para que eu tô te passando essas informações? Ou seja, parei e pensei, tá, para que eu vou dar essa aula? Simples. Você entender o que é possível fazer na questão da gestão de telecom utilizando planilhas. E o que também não dá para fazer. Tem coisas que a gente consegue e tem coisas que não. Simples assim. Então, o objetivo é te passar isso. O que é que a gente consegue fazer utilizando planilhas, o que é que dá para ser feito, pelo menos as coisas que eu consigo fazer e, lógico, a maneira que eu faço para você ver como é possível utilizar e, quando tem alguma necessidade, o que não é possível fazer com a parte de planilhas, tá bom? O que são planilhas e como é que a gente utiliza elas para fazer a gestão de telecom, ou seja, para que a gente utiliza? Então, planilha da parte mais simples, caso você nunca tenha utilizado, imagine que é uma folha de papel, vou dar um exemplo aqui da minha mão, tá? Com colunas e linhas. Isso em um computador a gente chama de um programa, um sistema, um software, e algumas pessoas chamam até de apps. Essa planilha, que são linhas e colunas, você consegue lá colocar dados, colocar informações e também fazer fórmulas. Por exemplo, você deve ter aprendido na escola que tem a matemática, soma, subtração, multiplicação, divisão. Na planilha a gente consegue fazer tudo isso através de fórmulas. E dentre um monte de outras funções que existem nas planilhas. Mas, o importante é você entender que existe isso. E a maior disseminação, vamos dizer assim, de planilhas foi por causa do Microsoft Office. A Microsoft criou um sistema, uma planilha chamada de Excel, e aí um monte de gente utilizou esse sistema. Existem outras empresas hoje que existem sistemas que são planilhas, que na prática é a base do mesmo raciocínio, mas são planilhas, sistemas separados, sistemas diferentes, mas que têm, em resumo, a mesma função, que é uma planilha, ou seja, colunas e linhas com dados para que sejam utilizados. Que aí a forma de utilização é praticamente infinita, mas a importância é, lá você consegue colocar dados, colocar informações para gerenciar alguma atividade em si. Esse normalmente é o objetivo da planilha ou de um relatório, tá? Só para você entender o que é. E na parte de gestão de telecom, a gente utiliza para gerenciar os serviços, administrar os contratos, fazer algumas ações. A gente pode utilizar a planilha para esse tipo de ação, tá? Então, por exemplo, dá para fazer isso. Então, primeiro, você pode ver software, programas, vários nomes, mas em resumo todos são planilhas. E como eu te passei, né? O Excel, existe o OpenOffice, existe o Google Apps, que tem a parte de planilhas e diversos outros sistemas que existem para fazer essa função de planilha, tá? E como eu te disse, baseado em linhas e colunas. E na parte de fórmulas. Na gestão de telecom, o que é importante? A gente tem diversas ações que podem ser feitas. E você pode fazer isso através de diversas formas, entre elas planilhas. Você consegue fazer essa gestão de serviços dessa maneira. Então, por isso que eu acho importante você saber isso.
visto que na maioria das empresas que eu conheço, praticamente a grande maioria usa algum sistema de planilha para diversas coisas, mas precisa ter um certo conhecimento, certa habilidade para utilizar esse tipo de software. Então é importante você saber o que é e, lógico, que dá para fazer diversas coisas para você fazer a gestão de telecom. E, lógico, são ferramentas para otimizar a gestão. Meio que no meu raciocínio, como é que surgiu? Eu tinha lá anotação em papel. Vou colocar no computador, um bloco de notas, é alguma coisa que eu vou escrever. A planilha ela facilita cálculos, facilita relatórios, você tem como fazer diversas ações gerenciais que vão otimizar tempo. Eu quero saber um relatório de consumo, relatório de pagamento, relatório de estoque, relatório de o que é que existem de processos que foram utilizados, quais foram as ações, ou seja, tem várias coisas que a gente pode fazer que, em resumo, vai otimizar esse fluxo de gestão e até em algumas empresas a otimização da operação em si para que ela funcione. Por que fazer a gestão de telecom através de planilhas? Visto que existem algumas formas de fazer a gestão de telecom, não necessariamente apenas com planilhas, mas eu acredito que planilha é o primeiro meio, primeira forma que a maioria das pessoas vai utilizar para fazer a gestão de telecom. Simples assim. Só um instantinho. O que foi? Vem cá, vem. Meu suporte. Vai ficar aí? Então, assim, a gente utiliza as planilhas de diversas maneiras. Tem empresas que utilizam papel, tem empresas que utilizam planilhas, blocos de notas, diversos outros sistemas. Existem aplicativos que fazem o gerenciamento dos serviços, a gestão dos recursos e por aí vai. Então dá para fazer isso de diversas maneiras, mas planilhas eu acho que é o primeiro ponto. É a parte mais básica, a parte mais simples. Depois é que normalmente você busca algum programa, algum software ou algo do tipo, mas planilha é meio que o raciocínio base para criar um sistema. Mais ou menos isso para você entender. Porque eu acredito que é a primeira coisa que você vai utilizar quando você vai fazer alguma gestão de telecom. Na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, a gente tem um fluxo, um processo. Nesse processo, existem dois pilares, ou seja, das diversas coisas que acontecem. O pilar negociação e o pilar gestão. O pilar negociação é foco principalmente em otimizar custos. Existem lá ações, módulos, coisas para se fazer. E o pilar de gestão é para você gerenciar os serviços. Ou seja, o serviço já está lá sendo oferecido, é gerenciar ele da melhor forma possível para que ele continue funcionando e atenda às solicitações que vierem a acontecer dentro desse contrato. Em ambos, eu tenho planilhas. Para cada atividade, você pode ter uma planilha separada ou juntar todas. Aí depende de como a organização hoje está estruturada de processo. Normalmente tem uma equipe ou uma pessoa fazendo isso e depende de como ela gerencia. Se isso está na mão dela e ela gerencia de qualquer maneira, é um pouco arriscado. O ideal é que tenha pelo menos um processo, um fluxo. E por isso que eu tenho a minha metodologia. É a maneira que eu faço em todos os clientes que eu atendo. É da mesma forma. Então fica muito mais fácil a gente fazer isso. E pelo tempo que eu já estou fazendo isso, eu não sei nem quanto, já passou diversos. Mas, se eu for contar, vou denunciar a minha idade. Mas o importante é, existem ações que você faz que tem certos dados, certas informações que você não precisa. Existem outras que você precisa. E existem aquelas que você mal precisa, mas quando você tem a necessidade, você tem que ser muito rápido. Então, planilha normalmente é onde a gente guarda as informações. E existem pessoas que não guardam informações em planilhas, que simplesmente tem um contrato lá e, ok, pega aquele contrato, vamos assim, aquele documento em texto, um PDF, por exemplo, da vida, um Word, ou apenas pega ele impresso e guarda, e não tem, por exemplo, as informações do contrato. Como é que você vai fazer uma auditoria de cobrança? Como é que você vai fazer a gestão do contrato? Como é que você vai saber quando o seu contrato termina, quais são as tarifas, as taxas, o que é que você contratou? Tem diversas informações lá, dentre outras coisas. Por exemplo, essas.
E existem diversas outras funções de a gente utilizar planilhas, mas, por exemplo, no pilar de negociação é você olhar o contrato, ver o que é que tem, por exemplo, ter as informações e noções de tudo que você contratou. Por exemplo, tá? Gestão, gerenciar, por exemplo, as faturas, a estrutura da empresa, o que é que tem, quantas linhas, quais são os planos, tem aparelho, não tem aparelho, qual é o número de série. Então, assim, tem diversas informações e que, por exemplo, planilha é uma utilização, vamos assim, mais rápida e mais fácil de você fazer. Só para você entender o porquê utilizar elas. E existem diversas ferramentas no mercado, tá? Softwares, independente de planilhas. E também softwares de planilhas. E aí você, na prática, utiliza o que você quiser, o que for mais simples, o que for mais fácil. Mas existem ferramentas no mercado para atender diversas necessidades. O importante é você saber que isso existe. Utilização de planilhas é mais simples e mais rápido. Vamos dizer assim, para você não ter nada, tem uma planilha. Para você não ter nada, tem um papel. Tem uma planilha, tem um software. Mais ou menos essa escadinha. Só para você entender como é que eu acredito que seja a melhor forma da gente ter uma gestão dos serviços. Uma coisa interessante, se você for falar para o seu chefe, eu tenho que contratar um sistema para fazer gestão de telecom. Ou você começou a fazer lá a atividade e fala para o seu gestor, quais são as opções que eu tenho? Ele vai te dizer simples. Pelo menos é assim que eu já tive chefes e foi. Faça o melhor com o que você tem. Ou mostre primeiro o resultado para poder alcançar alguma coisa. No meu raciocínio é assim. Quando eu trabalhei na Samsung, no caso para a Samsung, a atividade que eu fiz com eles, que era, vamos assim, auxiliar os clientes deles, que eram as prestadoras. Eu atuei mais junto a duas. E eu tinha que fazer, vamos assim, auxiliar o pessoal a vender os aparelhos. E a gente pedia, pleiteava, eu queria tal benefício para poder fazer uma campanha de vendas, fazer alguma coisa, ou seja, que ia melhorar o número da empresa. Fato, lógico que isso ia acontecer. A gente queria alcançar os resultados. Mas eu sempre recebia o seguinte, faça o resultado, a sua meta, ou seja, o que você está querendo com essa ação e que você alcançando, a gente te dá. Mas não é o contrário, primeiro você faz, depois você recebe, não primeiro você recebe, depois você faz. E eu comecei a raciocinar isso, porque o raciocínio deles, pelo que eu entendi lá dos sul-coreanos, eles são muito focados para resultados. Muito. É resultado batendo na porta toda hora. Então, tem pessoas que têm essa pegada, tem pessoas que não. Então, se você tem isso na empresa, faz o teu melhor com o que você tem. Simples assim. Se você hoje precisa mostrar resultados, precisa fazer ações, é otimizar custos, é melhorar a gestão, o que quer que seja na parte de gestão telecom, utilize o que você tem hoje em casa. Ou, eu preciso de um sistema que seja gratuito. Use o sistema gratuito, use o que você tem. Eu estou limitado porque eu não sei. Aí você tem que fazer um curso de qualificação, curso de capacitação para você utilizar aquele conhecimento que você vai aprender. Que aí é outro cenário, se você não tem aquela informação para você fazer o que a empresa precisa que você faça. Mas o que você puder fazer, eu acredito que é a melhor maneira você fazer com o que você tem, tá? E lembrando, não deixe dados sigilosos, estratégicos, login e senha em planilhas, principalmente que outras pessoas podem ter acesso. Tenha cuidado, porque planilha é Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola e você pode ter vazamento de dados, e aí é mais complicado. Então tenha cuidado com esse tipo de informação. Mas acredito que é por estes e outros motivos que é interessante a gente utilizar planilhas na parte da gestão de telecom. As vantagens em utilizar planilhas para fazer a gestão de telecom. Lógico que existem desvantagens. Existem coisas que um app, ou seja, um aplicativo, um software vai ter certas vantagens comparado à planilha. Mas se você comparar, não tem nada. Tem um papel, já ajuda. Tem uma planilha, melhora muito. Depois tem um software. Essa escadinha. Que você entenda que isso fica mais fácil de você raciocinar. Não é que planilha é a melhor coisa do mundo para utilizar para fazer a gestão, mas
ela tem suas vantagens, tem formas que você pode fazer. E também qual software que você utiliza para essa parte de planilhas. Eu, por exemplo, uso uma ferramenta que para mim atende muito bem e tem uma certa vantagem, vamos assim, comparada a outras ferramentas que a gente utiliza para planilhas. Que aí você vai entender um pouquinho dessas vantagens, dessa forma de utilização. Acesso remoto, ou seja, essa planilha precisa estar fisicamente em um computador, em qual eu, nas planilhas que eu faço a gestão de telecom dos meus clientes, nenhuma planilha fica apenas fisicamente em qualquer computador. Ela fica, como a gente chama, se você conhecer, na nuvem ou na internet, em um ambiente compartilhado. Isso em qualquer empresa, na prática nem toda, mas a maioria das empresas ela tem um departamento, uma área de TI, tecnologia da informação, tecnologia, computação, pessoal do desenvolvimento de software, que eles têm um espaço que eles podem colocar um arquivo, por exemplo, compartilhado com a equipe. É um ponto. Outra coisa, você tem, por exemplo, o serviço do Google. Você tem lá ferramentas do Google para utilizar isso de maneira compartilhada. Eu, por exemplo, uso dessa forma. Para mim é muito mais seguro ter essas informações. E também, se não me engano, o Office da Microsoft, ele tem algumas ferramentas que são utilizadas também de forma online. Então, tenha essa informação, veja a ferramenta que você utiliza, mas o acesso remoto hoje, ele, para mim, é uma vantagem. Você consegue acessar isso de qualquer dispositivo, na maioria das vezes, usando login e senha para editar as informações se for necessário, e você consegue fazer isso de qualquer lugar. Então, se você, por exemplo, como gestor telecom, vai precisar fazer um deslocamento, vai precisar fazer uma visita, vai para alguma coisa que não necessariamente você tem que levar o computador, pelo celular você consegue acessar uma planilha se for necessário ter acesso a alguma informação. Então, acesso remoto, para mim, é uma vantagem. Fácil implementação. Hoje em dia, poucas são as dificuldades que você tem para implementar uma planilha. Se já existe uma planilha, um sistema na empresa, mais fácil. Se não existe, você pode pegar, por exemplo, o OpenOffice, que ele é gratuito, você tem uma licença para utilizar dentro da empresa, não precisa pagar nada. Algumas ações do Google também, você pode ter uma conta lá gratuita e utilizar a planilha. E é de fácil implementação, na prática, começou a usar, já está lá, acabou. E a maioria dos gestores, eles vão entender como é que uma planilha funciona. Se você não entende de planilha, é bom você se capacitar, entender, trabalhar, faz testes, faz simulações para você utilizar planilhas, mas que na prática não é algo tão difícil de implementar. E ele pode ser integrado a outros aplicativos, se for necessário. Então, tem uma planilha aqui com essas informações, mas existe agora um outro sistema. Tudo bem, você consegue pegar aqueles dados e o que a gente chama de importar para outra plataforma, outro aplicativo. Eles pegam aqueles dados e colocam lá no sistema, é um banco de dados. Isso não deve ser difícil de ser feito. Linhas e colunas, banco de dados também funciona dessa forma, linhas e colunas. Tem lá as informações para ser processado. Então, você não deve ter tanta dificuldade se for fazer essa migração no futuro. E lógico, uma vantagem no meu raciocínio é que você precisa de pessoas com a qualificação para utilizar uma planilha, que na prática a gente sabe, nem todo mundo sabe mexer com planilha, mas no meu raciocínio não é algo que você vai demorar 1 ano para ensinar uma pessoa, não é algo que você vai demorar 6 meses para ensinar uma pessoa. A qualificação profissional para utilizar uma planilha não deve demorar tanto. Então, essa qualificação para a pessoa utilizar uma ferramenta deve ser rápida. Pega a pessoa do lado, faz um treinamento de... Lógico, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa, cada estrutura e por aí vai. Mas não deve demorar tanto para você qualificar a pessoa para utilizar aquela ferramenta para fazer a gestão de telecom. Na metodologia Reduza Custo Todo Mês, no curso que eu tenho, a pessoa não vai demorar meses para aprender todo o conteúdo. Ela vai ter capacitação, vai ter qualificação profissional, dependendo, lógico, do tempo dela para ver as aulas, ver todo o conteúdo. Mas não é algo que demanda muito tempo. E planilha também é dessa forma. Então, tem pessoas que até sabem mexer, mas não têm diploma. Eu prefiro que a pessoa saiba mexer do que ela tenha um diploma de Excel, por exemplo, de planilhas, Microsoft Office. É melhor ela saber do que ela ter um diploma, no meu raciocínio, na minha cabeça.
Mas tem empresas que são o inverso, preferem que a pessoa tenha um diploma. Então, o importante é, se você não sabe mexer bem com planilha, começa a fazer isso. Uma vez por semana, uma vez por dia, mexe, faz algumas ações que isso com certeza vai ajudar. E se você já mexe, conselho, treine. Que a gente esquece as fórmulas, esquece as funções, sempre é bom manter o nosso cérebro funcionando e lembrando das planilhas, das funções, de como a gente pode fazer as ações. Então, essas são algumas das vantagens, tá? E oportunidade, por exemplo, de atualização anual. Se for uma planilha lá que você não mexe tanto, você consegue fazer essa atualização, por exemplo, anual. Ah, eu quero atualizar todo dia. Tá, toda hora, tá? Todo dia, toda semana, todo mês. Você faz como você quer, mas você tem diversas maneiras de fazer essa atualização, não apenas, lógico, a anual. Você tem facilidade de atualizar, outra pessoa ver, outra pessoa ter acesso também àquelas informações que você acabou de colocar. E flexibilidade na utilização, lógico, é fácil. E para gerar relatórios, você consegue gerar relatórios de maneira que normalmente, lógico, dependendo da quantidade de informações, do tipo de relatório que você vai querer, mas normalmente você não tem tanta dificuldade. Você consegue lá fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica, ou compilar os dados, juntar as informações e ter os resultados que a sua gestão precisa. Então existem diversas maneiras, lógico, de você buscar relatórios, mas não deve ser difícil quando você tem uma planilha estruturada e organizada, vamos dizer assim, com as informações que são necessárias e pertinentes para a gente fazer a gestão de telecom. Quais ferramentas utilizar para fazer a gestão de telecom? Pensando na parte de planilhas. Então, beleza, eu tenho lá planilhas, quais são as ferramentas que eu preciso usar? Lógico, vou frisar porque eu acho que é importante. Se você não tem nada para gerenciar, é o pior cenário. Ah, eu tenho um papel, eu anoto aqui no papel as informações, eu anoto na fatura, já é o primeiro passo. Depois disso, normalmente é bloco de notas, Evernote, por exemplo, se for necessário, e algum documento em texto. Depois disso, você vai para as planilhas, você gerencia os serviços contratados pela empresa através de planilhas. Aí tem diversos sistemas. Depois disso, vamos ser um passo após esses que a gente viu, é você utilizar um aplicativo ou alguns aplicativos para fazer a gestão de telecom. E essa escada normalmente é a que a pessoa utiliza na parte de gestão de telecom. Normalmente é esse fluxo. Então, entenda que tem esse meio de caminho, depende de onde você esteja, para onde você vai, mas entenda que é esse o fluxo, tá? Não vá da planilha voltar para o papel, que aí é meio que você regredir. A ideia é você ir para frente. Se você estagnou, está parado na planilha, mas está confortável para a empresa, tudo bem. Mas o nível seguinte é você ter um software, um sistema para fazer a gestão dos serviços. Mas, ferramentas, por exemplo, tá? Não existe regra. Depende da experiência e qualificação. Não adianta, no meu entender, eu te dar um sistema para você utilizar lá, mas você não tem um conhecimento prévio de como o sistema utiliza, ou você tem dificuldade de utilizar sistemas, você tem bloqueio de utilização do sistema, você prefere só usar planilha e acabou. Para que eu vou colocar um sistema para você? Gastar dinheiro, investimento da empresa para isso. Meu raciocínio não precisa. Vou para outra situação. Pessoas que utilizam papel para tudo. Anota, pega as informações, faz toda a análise. Ela vai querer planilha? Pode ser que não. Tem pessoas que têm resistência a utilizar um computador para fazer algumas operações. E aí? Você vai deixar e obrigar a pessoa, tirar a pessoa da atividade só por causa disso? No meu ponto de vista, como gestor, eu não acredito que esse é o melhor cenário. Eu posso capacitar, qualificar, fazer todas as ações. Mas se a pessoa tem aquela limitação, tenha cuidado. Vá aos poucos, e aí é um recado para o gestor de pessoas, não o gestor de telecom a princípio. Como gestor de pessoas, se você também for, você tem que, pelo menos na minha cabeça, pelo menos assim que eu faço, veja as limitações, qualificações e o que a pessoa quer, quais são os desafios que ela gostaria. Porque, garanto, tem pessoas que fazem no papel e ia ser um desafio enorme aprender a usar planilhas.
Aprender a fazer relatórios. Você vai fazer assim, a fórmula já faz dessa forma. A pessoa vai ficar mega feliz. Eu já fiz isso e é ótimo você ajudar as pessoas a elas evoluírem. É um dos melhores sentimentos que existe na vida. É você conseguir auxiliar uma pessoa, seja profissional ou pessoalmente, mas profissional você vê que aquele brilho no olho volta, a pessoa começa a fazer as coisas. Para mim é a melhor coisa que tem. Por isso que eu criei o curso, eu uso o curso todo mês, mentoria e por aí vai. Metodologia é para ensinar pessoas a darem um degrau a mais na parte de gestão de telecom. Mas, voltando para a parte de ferramentas, depende da qualificação. Tem pessoas que são autodidata, não precisa ter manual do sistema. Bota o sistema lá, a pessoa vai testar tudo, mexer, procurar e vai. Muitas coisas eu faço assim. Não tem um manual, eu vou lá e deixa eu ver como é que funciona, fazer assim, assim, assado. Se você tiver tempo, lógico, demanda para fazer isso, você consegue fazer. Mas o importante é ver o que cada pessoa tem de habilidade, de quem já está fazendo ou quem vai fazer. Se vai ser uma contratação de uma nova pessoa. Se você não está trabalhando e vai querer oferecer os seus serviços, vamos dizer assim, como gestor de telecom, você deve mostrar qualificação, você deve se preparar. Eu sei fazer isso, a gestão de telecom é assim, eu utilizo dessa maneira, as ferramentas que eu estou pensando em utilizar são essas, e por aí vai. Não adianta você chegar, no meu raciocínio, numa oportunidade de emprego e dizer, não, a gente vai ter que contratar a ferramenta tal, que custa tanto. Pode ser interessante, mas normalmente o pessoal vai querer que você mantenha os custos e reduza, não necessariamente que você aumente os custos. Então, veja sempre essa parte também, se você for para uma nova oportunidade. Mas, interessa a questão de ferramentas, tá? E o que eu uso? Eu já te passei um pouco, mas eu prefiro reforçar isso para você entender. Isso é o que eu passo para os meus alunos. Quem é aluno meu vai saber todas as ferramentas que eu utilizo, vai entender como é que é esse mundo de gestão de telecom e como é que eu faço. Para você ter essa noção. Eu utilizo, para fazer a gestão de telecom, apps das prestadoras, os softwares. Ou seja, independente se a prestadora é A, B, C, D, cada uma tem seus sistemas. Só um instantinho. Então, aplicativos das prestadoras. A gente vai precisar ter essa habilidade. Saber como o sistema funciona, onde buscar as informações, e muitas pessoas que eu conheço não têm noção de como utilizar a ferramenta com todos os seus benefícios, todas as suas oportunidades. E quando eu vejo, por exemplo, no Reclame Aqui, dou uma pesquisada, vejo alguns fóruns, notícias, por aí vai, as pessoas buscando uma ação que tem como fazer na ferramenta, que tem como fazer no sistema. Por exemplo, no aplicativo Anatel Consumidor, tem diversas ferramentas que a gente utiliza, que são softwares, sistemas, e que não necessariamente do nosso controle, não é uma planilha que eu consigo controlar, ou um sistema que é meu, que eu consigo fazer a gestão lá dos serviços. É um sistema de uma empresa, seja a sua prestadora ou, por exemplo, a Anatel, ou seja, empresas que envolvem a prestação de serviço. Então entenda que são ferramentas que você precisa utilizar. Eu utilizo aplicativos do Google, planilha do Google, outros documentos, diversas ações, porque fica tudo na nuvem. Para mim é muito mais simples manter a equipe fazendo isso. Para mim é muito mais fácil de fazer auditoria, analisar se está andando, o que é que está andando, o que é que não está andando. Todas as ações para mim ficam mais simples por estar tudo na nuvem, tudo online. Bloco de notas Evernote. Você pode ter pensado, para que eu vou usar bloco de notas Evernote? Evernote é um aplicativo, tá, que é um bloco de notas na prática. E você tem como usar ele de forma gratuita também. Então você não vai ter custo aqui com ele. E na prática, eu uso bloco de notas e muito. Porque ou eu vou usar bloco de notas ou eu vou escrever. Aí é um fluxo que eu aprendi no call center. Quando eu trabalhei tanto para Claro quanto para TIM, no call center, cada um suas demandas, eu vi que o que a gente fala é muito rápido. A gente está numa ligação, ou no WhatsApp, por exemplo, da vida, a gente troca as demandas e vai. No WhatsApp fica mais fácil que deixa registrado. Mas normalmente quando eu tenho uma ligação, quando eu tenho uma demanda, você colocando no bloco de notas com quem eu estou falando, qual é o protocolo, qual é a demanda que eu vou tratar, quais são os dados que eu preciso para confirmar com a prestadora ou não, isso facilita muito o fluxo, pelo menos para mim. Deixa muito mais rápido.
porque eu já sei com quem eu vou falar, prestadora, lógico, o que é que eu vou falar, quais são as informações que eu vou passar e por aí vai. Então, é uma ferramenta que eu utilizo, que na prática pode ser que muita gente não use, mas eu acho mais fácil. E apps ou aplicativos para análise do retrato de cada uma das faturas. E aí, se você não sabe o que é retrato, eu vou te explicar. Se você já sabe, ótimo, você está vendo minhas aulas. Mas, se você não entende o que é retrato, na metodologia Reduz o Custo todo mês, no pilar de negociação, para a gente buscar as melhores propostas, existe um módulo específico do curso, só para você entender, em que eu tenho que enxergar qual é o meu retrato. Ou seja, o que é que eu uso, como é que é o meu consumo. Isso eu, indivíduo, se for pessoa física, se for empresa, todas as linhas da organização, qual é a utilização delas. Qual é o plano contratado, o que é que ela consome de voz, de dados, serviços. Isso é o retrato. Você tem esse retrato, você pode ter, por exemplo, e aí varia, né? De 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até 1 ano. Você consegue fazer essa análise dependendo da estrutura da empresa, tá? Mas aí é outro assunto, mas só para você entender essa composição do que o retrato. E neste fluxo de retrato, existem empresas que fazem o tratamento das faturas. Elas pegam as faturas, na prática, tá? O que é que eu vejo que elas fazem? Pega o PDF, transforma isso em um banco de dados, linhas e colunas, banco de dados, e te dão relatórios em Excel. Simples assim. Planilha. Excel, planilha, você tem aqueles relatórios, aí você faz a análise que você precisa, identifica o comportamento de consumo e por aí vai. Então, normalmente é esse conjunto de aplicativos que eu utilizo. Lógico, né? Existem outras funções, outras ações, mas o importante aqui é você ter ideia de quais ferramentas utilizar para fazer a gestão de telecom. E aí, lógico, cada empresa pode ter um fluxo diferente, mas normalmente você não vai sair desse conglomerado. No máximo você, em vez de utilizar a ferramenta do Google, pode usar da Microsoft, pode usar de outras empresas, mas você vai estar nesse meio aí de ferramentas. Planilha como banco de dados para analisar os serviços de telecom. Ou seja, a gente tem lá todas as demandas e a gente pode precisar fazer uma análise. E, normalmente, quando você tem um conjunto de dados, ou seja, informações, o melhor meio de você fazer isso, que vamos dizer, é o mais rápido, é através de banco de dados. Fato. Se você não sabe o que é banco de dados, vou te dar um exemplo. Imagine que você, a gente tem um CPF. Concorda? Isso é um fato, não tem como mudar. Mas que existem pessoas com problemas de CPF, por aí vai, mas vamos no mundo natural. Todos temos CPF. O nosso CPF, ele vai dizer qual é o nosso nome, normalmente de onde a gente é, pai, mãe, algo do tipo, data de nascimento, por aí vai, junto à Receita Federal, por exemplo. Esse é um banco de dados, ou seja, imagine que, vamos supor, só tem essas informações, 5, 6 campos, mas a quantidade de registros, eu nem lembro quantas pessoas tem no Brasil, mas são muitas. Então imagine, o banco de dados é enorme. Então não é pela quantidade de campos, não é necessariamente pela quantidade de registros também que você precisa de um banco de dados. Mas hoje, você conversando com os seus amigos ou até na empresa, você conta provavelmente nas 2 mãos, no máximo, quantas pessoas sabem utilizar um banco de dados. Eu estudei banco de dados quando eu estava me formando e eu consigo utilizar, eu consigo já criar sistemas, já criar aplicativos com banco de dados, que eu acho muito legal, mas para você ter uma ferramenta online, você vai ter que desenvolver uma solução, um software, e aí pode ser que você não consiga. E quando você pensa em gestão de telecom, ou você vai ter uma planilha, ou você vai ter um software que já vai fazer essa função de banco de dados. Mas, partindo do princípio que você não tem um software para fazer a gestão, você vai utilizar uma planilha para isso. Papel vai ser mais complicado você ter todos os registros, por aí vai, você vai demandar muito tempo. Então, normalmente, utiliza planilha, mas que sejam poucas informações ou até que sejam muitas informações. Eu já tive análises que eu fiz
em planilha, não em banco de dados, em que eram muitos dados, milhares de linhas. E eu consegui ainda assim fazer análise, então dá para fazer. Agora, também já vi situações que eram linhas a perder de vista. E aí a ferramenta fica devagar, fica lenta, porque não é a função de uma planilha executar ações de banco de dados. E aí, lógico, se você tem tantos dados assim para analisar, busca um banco de dados para você fazer esse tipo de ação. Mas, normalmente as pessoas entendem mais de planilha. Mas só para você entender essa diferença e o que é banco de dados, planilhas, como é que a gente utiliza isso, tá? Mas, numa ferramenta de banco de dados, dá para também fazer análise de poucas informações. Ele normalmente é um sistema rápido, os aplicativos que existem. Mas, planilha ainda vai fazer a função de banco de dados, não tem muito para onde correr. Ainda tem essa funcionalidade que a gente normalmente utiliza. E existe facilidade em utilizar banco de dados, assim como existe facilidade em utilizar uma planilha para a função de banco de dados. Então, o ideal é, se você tiver conhecimento e habilidade para utilizar um banco de dados, dá uma pesquisada, usa. Vai ser mais rápido e mais fácil para você fazer aquelas ações. Mas, claro, eu não tenho noção do que é banco de dados, eu não quero aprender. Continua usando a planilha. Se você tem essa necessidade, vai desse fluxo. Não tem muito para onde correr. Faça o que você consegue. O importante é que seja feito. Não é que você pare a ação de um relatório ou qualquer coisa do tipo porque, Kleber falou, então não vou fazer não porque tem que ser um banco de dados. Não. Vai lá e faz com a planilha, faz com o que você tem. O importante é que seja feito. Mas um banco de dados ele vai te dar mais facilidade para isso e mais velocidade, tá bom? Só que pode ser também, caso você nunca tenha utilizado o banco de dados, você vai demorar um certo tempo para aprender, é normal. E tem que ter um certo raciocínio, um certo fluxo. Existe o que a gente chama, por exemplo, a chave primária. É aquele código, por exemplo, que ele não vai se repetir para outros códigos. Por exemplo, uma linha de número de telefone é única. Não vai ter outro registro com o mesmo número de linha, pelo menos não deve. E-mail de aparelho celular, tablet, modem, ele não deve se repetir, deve ser só um. E existem algumas coisas de raciocínio. Então, se você entende de banco de dados, vai ser mais fácil. Se você não entende, raciocine, ou seja, pense que você vai ter que demandar um certo tempo para aprender isso e aí sim começar a utilizar. Não é normalmente do dia para a noite que a gente consegue fazer isso, tá? Mas é possível. E pense em ter dados, ou seja, as informações, não apenas em uma planilha. Mesma coisa com banco de dados. Se você tem todas as informações num banco de dados ou em uma planilha, se essa planilha der problema, ou se esse banco de dados der problema, e você não tiver um que a gente chama de recovery, ou seja, uma forma de você ter um backup, uma forma de guardar aqueles dados, e tiver guardado, você vai perder as informações, vai perder os dados. E aí pode ser um risco para o negócio, você pode ter uma certa dor de cabeça com isso. Então o importante é, faça backups, faça proteção e tudo mais, mas não deixe todos os dados em apenas um lugar. Tenha outras alternativas também, caso aconteça algum problema com aquelas informações naquele devido local. E, lógico, né? Se é não apenas uma planilha, tenha mais de uma planilha. Se for banco de dados, também tenha mais do que um. É uma planilha para fazer uma função A, outra planilha para fazer função B, outra para fazer função C. Separe as coisas, que pode ser mais fácil do que você apenas utilizar uma para fazer tudo. E até, se você gerenciar através de uma equipe, pode ser pessoas diferentes fazendo essas ações. Você pode centralizar tudo? Sim, óbvio que você consegue fazer isso, mas pode não ser a melhor alternativa. E aí depende, lógico, de cada cenário, de cada empresa, de cada estrutura organizacional, tá bom? Mas entenda que planilha você consegue utilizar como banco de dados e banco de dados também facilita essa análise das informações. Como acontece quando mais de uma pessoa precisa acessar uma planilha? Simples. Eu quero acessar aquela planilha ali. Como é que eu faço? De preferência, deixe os arquivos
online. Primeiro passo, não é que o arquivo esteja em um computador e apenas aquela pessoa ou aquela equipe indo na empresa venha acessar. Deixe online com, lógico, todas as seguranças possíveis e imaginárias. Deixa lá com tudo que for necessário de segurança, só X pessoas acessam, só logando no sistema, por aí vai. Deixa tudo organizado para você não ter dor de cabeça com a parte de segurança e acesso àqueles dados. Mas, se uma pessoa precisar acessar, deixe, por exemplo, um responsável pela tarefa. Exemplo, em vez de todos terem acesso ao sistema que faz a planilha, que faz a gestão de pagamentos, por que não apenas uma pessoa que faz isso? Lógico, acesso para editar. Uma coisa é, todos nós temos acesso para ver, para comentar, para falar daquilo, algo do tipo, para ver, mas veja que são os responsáveis pelas tarefas. Isso é a organização de quem faz o quê. E aí fica mais fácil de você ter mais segurança e não deixar todo mundo com perfil, todo mundo pode escrever aí no sistema, na planilha. E aí você pode ter dor de cabeça com isso, tá? Tenha um auditor das ações ou uma forma de auditar. Então, todo mundo precisa acessar a planilha? Não. Se a minha função é auditar, para que eu vou mexer nela? Se a minha função é saber ver o que é que tinha lá antes, o que é que tinha depois, o que é que foi feito, para que eu vou precisar ter uma função lá de alterar os dados? Não precisa. Então, se alguém te pedir, eu quero acesso à ferramenta, veja exatamente se precisa, como é que você vai fazer todo esse processo, tá bom? E que todas sejam identificadas. Existem formas de a gente compartilhar planilha que não vai identificar quem está acessando. A pessoa não precisa colocar e-mail, logar no sistema. Não, você pode compartilhar, por exemplo, para as pessoas verem. Mas se vai mexer no sistema, se vai escrever, se vai comentar, tem que ser identificada. Tem que saber quem está fazendo quem na planilha, tá bom? E aí você pode pensar, que eu já tive situações, Kleber, eu preciso dar visibilidade disso para toda e qualquer pessoa, eu não quero avisar quem é e tudo mais. Eu vou ser ignorante aqui. Eu preciso dar acesso para 1000 pessoas. Nunca tive essa situação, mas joguei para cima. O que é que você faria? Quais são as ferramentas que hoje você tem e que você conseguiria fazer isso? É isso que você tem que pensar. Se o teu gestor pedir, quais são as ferramentas, quais são os meios que você consegue? Lembrando que as pessoas podem pedir acesso. Não necessariamente elas vão ter, mas podem pedir. E aí você tem que estar preparado para isso. Nesse cenário, não coloque as 1000 pessoas como editoras da planilha e deixe elas como comentaristas, se elas precisarem te dizer algo. Se elas vão apenas olhar e não precisam escrever nada, deixa só com segue compartilhado. Lógico, não manda planilha, o arquivo, tá? Manda o link que a pessoa vai acessar aquele arquivo de forma online. Se ela precisar escrever, bota como comentário, que a pessoa vai lá e vai escrever as informações. Ou você coloca comentário, mas a pessoa editando lá e tendo o login dela, por exemplo, aparecendo na parte da planilha. Dá para fazer isso também. Então, veja que existem diversas opções. Isso aqui, a maioria das ações que eu estou te falando, eu utilizo a ferramenta do Google, os apps do Google Planilha, para poder fazer essa função que elas têm, essas funcionalidades. É lógico, veja se a sua ferramenta de planilha também tem essas funções, mas na maioria as ferramentas que são de planilha utilizadas online, elas devem ter esse tipo de fluxo. 3 maneiras para atualizar uma planilha com alguma pessoa externa à empresa ou externa à equipe de gestão telecom. Lembrando que, e aí são 3 maneiras, tá, de atualizar os dados. Normalmente as ferramentas de gestão telecom eu deixo com acesso único e exclusivo para a equipe. Eu não deixo acesso externo. Qualquer pessoa que seja, eu acho que é errado. Eu estou protegendo os dados da empresa. Agora, esses dados são da empresa? Óbvio.
Se A, B, C, D precisar das informações, a gente vai passar, claro, mas não é passar o acesso à planilha. Lógico, tem situações e situações. Ah, Kleber, eu preciso que tenha uma planilha só para isso aqui. Cria para ele. Faz um fluxo. Normalmente é isso que eu faço, tá? Então, entenda essas três maneiras. A primeira, numa planilha online, eu deixo a opção de comentário. A pessoa vai lá e escreve. Ah, essa ação aqui é para fazer isso. Ou escreve um comentário de uma análise que foi feita. Dá para fazer isso em diversos cenários. Editando os filtros. A nossa equipe de gestão telecom está auxiliando alguém, um gestor, por exemplo, e vamos supor, tá, que ele quer gerenciar as linhas que são do diretor Pedro. Então a gente vai lá com ele, edita a planilha, bota lá só para Pedro e vai aparecer isso. Por mais que as outras pessoas que estejam na planilha não vão ver os seus dados, essa pessoa vai ver do diretor Pedro, vai preencher as informações, avisa para a gente e a gente volta a planilha ao normal. É uma planilha online que dá para fazer isso. Simples. Não tem mistério. Edita filtro, avisa todo mundo e segue o fluxo. Terceira opção. A gente faz o conjunto. Cara, como é que eu vou ter uma pessoa lá do outro lado? Vamos supor, agora é o diretor Severino. Severino tem a equipe lá dele e ele precisa editar isso, mas ele não quer fazer isso manual. Ele quer, tipo, pegar uma planilha e preencher, rasgar, fazer isso, aquilo, outro. A gente pode fazer online. Faz o conjunto. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer agora. Qual tempo você tem? Faz uma videochamada, faz por telefone, uma conferência. O importante é auxilia ele, faz a conjunto. Então, veja, são três formas simples de qualquer pessoa externa à equipe de gestão de telecom ter acesso às informações da planilha e preencher as informações. Ele vai atualizar os dados. Ele é que vai passar os dados e a gente, lógico, preenche. Normalmente não é ele que eu dou acesso. Pode ser que em uma parte ou outra eu deixe lá fulaninho, aí coloca exatamente o e-mail dele, ele pode editar. Dá para fazer isso também. Ou apenas uma coluna, eles podem escrever, em vez de ter comentário, dá para fazer isso. Mas entenda as possibilidades que tem, lógico, de acordo com cada empresa, quais são as necessidades que existem de cada estrutura. Mas, lembre-se, o que é importante na gestão de telecom? Antes de finalizar isso aqui, é a gente ajudar. Simples assim. Já tive situações em que eu aprendi muito a auxiliar da melhor maneira o nosso cliente interno, o nosso cliente externo, que a gente chama na gestão de projetos de stakeholders, quem são as peças que estão compondo a atividade que a gente faz. Então, caramba, se tem alguém aqui que precisa da tua ajuda, que precisa fazer uma atualização, se tem alguém na equipe que pode fazer isso, pega o telefone e liga. Qual é a função do gestor telecom? Otimizar custos, manter a operação funcionando, gerenciar os serviços, auditar a cobrança, dentre outras, e auxiliar pessoas. A função do gestor telecom, ele tem que ajudar as pessoas a otimizar custos e manter a operação funcionando. Se eu preciso atualizar dados, meio que chega junto, conversa com o gestor. Normalmente isso aqui, a atualização, é o gestor que vai fazer. Conversa com ele, vê o tempo dele, organiza a tua agenda e faz o que for necessário para manter essa operação o mais atualizada possível, com mais informações e da melhor maneira possível para seguir esse fluxo. Então essas são as três maneiras que existem para atualizar, que eu acho que eu passei de 3, mas para você entender as opções que existem para a gente atualizar as informações dentro de uma planilha com informações externas à equipe que faz a gestão de telecom de qualquer estrutura. Como auditar as atividades realizadas nas planilhas? Eu tenho algumas planilhas, alguns clientes eu utilizo equipe, não sou eu que faço, pelo tempo, correria por aí vai. Então, existe a parte de auditoria, que, lógico, dependendo da situação da empresa, ou você vai estar na função de gestor de telecom fazendo a atividade, ou você vai estar na função mais gerencial auditando a atividade. Então, a gente precisa ter uma noção de como auditar, até se a gente estiver fazendo, para saber se a gente fez certo. Pelo menos eu audito o que eu fiz para saber se realmente foi da maneira correta. E aí, pensando nas planilhas,
é muito o antes e o depois. Como era que era antes? Tinha informação, agora tem essa. O que foi que houve? É não deixar na cabeça, deixar escrito. E aí fica muito mais fácil você fazer essa auditoria, tá? Principalmente com processos auditáveis. Gestão de faturas. Existe um processo. Se eu mandei, tem uma forma. Se eu não mandei, é outra forma. Então, não tem como eu esquecer ou passar batido. Na maioria dos casos. Pode acontecer, claro, somos humanos, isso é possível. Mas que a planilha tenha lá as informações, pode não ter atualizado. Um sistema pode ter dito, enviou fatura, mas na prática não tem enviado. Falha. Existem falhas sistêmicas e falhas humanas. Então, só para você entender que não é tão distante um sistema. Mas é mais fácil a gente esquecer alguma coisa do que o sistema ter uma falha. Isso é fato, não tem para onde correr. Mas tenha processos auditáveis que isso vai ajudar muito. Vai te auxiliar de uma maneira muito mais prática. Você utiliza planilhas, tem esses fluxos que dá para você confirmar se foi feito ou se não foi feito. E tem o controle das atividades. Então, era para fazer uma coisa. Mantenha um fluxo, exemplo. É para fazer, vou te dar um exemplo básico. Cancelamento de um contrato. Como é que é o processo? Você recebe a demanda. Vou te dar um exemplo como eu faço nos clientes, tá? Recebi a demanda. Analiso se tem multa ou não, peço autorização para o gestor autoriza, eu passo para a prestadora executa o cancelamento. Depois eu olho na fatura se realmente aquilo foi zerado. Esse é o fluxo de um cancelamento, por exemplo, tá? Depende se eu paro aqui ou se eu paro aqui até analisar, depende da organização como cliente. Mas esse é o fluxo. Nesse processo, eu consigo auditar tudo. Onde está, com quem está, o que é que está parado, como é que parou, quem é que está precisando dar andamento a isso, porque eu tenho controle das atividades e porque eu tenho processos auditáveis. Simples. Isso é gestão do telecom. Se eu sei o processo, eu sei onde ele travou. E toda a comunicação feita, ela é compartilhada entre a equipe. Então tem um e-mail que mandou para fulano, mandou para cicrano, beltrano, e a gente tem a comunicação visível também. Não é só via WhatsApp, a ferramenta de comunicação que eu utilizo é o e-mail. Por mais que eu fale numa ligação, que eu mande mensagem no WhatsApp, SMS, videochamada, conferência, o que quer que seja, e-mail é a forma de registro. Simples, que aí fica muito mais fácil de você auditar o que foi feito e o que não foi feito. Então entenda que existem maneiras de auditar planilhas e processos, porque a planilha você vai preencher lá as informações, por exemplo, nessa demanda de um cancelamento, você vai dizer, está em andamento, ou concluído, em aberto, no início, como é que está. Você preenche lá algumas informações e você tem um conjunto que vai confirmar essa informação através dos e-mails. Se for um sistema, pode ser que o sistema, se ele pegar o e-mail e coletar essas informações, ele te dê as duas, mas a maioria dos sistemas que eu vejo, ele vai ter meio que a mesma informação que a planilha. Você vai ter que captar essas informações na ferramenta de comunicação, que é o e-mail, por exemplo, para validar esse processo, ou seja, auditar realmente todo o cenário. Mas tendo um processo, um fluxo e uma forma de controle, vai te auxiliar e muito para você saber onde e como está o andamento de cada uma das demandas. Questão de tarefas. Olhe, tarefas diárias, semanais, mensais, algumas são anuais. Sempre fica olhando as tarefas. Tem tarefa diária? Tem. Tem tarefa semanal? Tem. Tem tarefa mensal? Também. Na gestão do telecom a gente tem diversas tarefas, cada uma com o seu time. Tem dia que você não precisa fazer nada? Eu acho que também. Tem dia que você olha as coisas, lógico, você tem a atividade de controle, mas que não necessariamente você precisa fazer alguma ação. Tem alguns dias que você pode ter esse tipo de situação também na gestão dos seus contratos. Como notificar as pessoas sobre ações em qualquer planilha? E aí é uma questão que eu acho comparável a um sistema, a um software. Você tem sistemas que eles fazem notificações via e-mail, mas que isso, lógico, alguém programou lá para que, se acontecer isso, notifique fulano ou avise ao gestor em tal época, tal data. Isso é tudo configurável. E
Na prática, é a mesma coisa que você pegar um e-mail, escrever e mandar. Se você quiser escolher a data de quando vai mandar e-mail, você vai lá e organiza. Tal e-mail deve ser enviado tal data. É a mesma coisa, na minha cabeça. Mas, vamos lá. Você tem que avisar alguém que precisa preencher uma planilha. Como é que eu faço isso? Primeiro ponto. Eu não faço. Por quê? As planilhas de gestão telecom são da equipe de gestão telecom. Eu, normalmente, a planilha em si que eu utilizo, as planilhas no caso, elas são da equipe. Se o cliente ele precisa de um relatório XYZ, eu mando para ele o que ele precisa. Mas as planilhas de gestão são da equipe de gestão. Então, já quebro esse fluxo. E aí, para e pensa, tá, eu vou precisar que alguém atualize a planilha com qual objetivo, com qual função. E aí você pode pensar em fazer um fluxo diferente. Manda o que aquela pessoa, ou aquela equipe, ou aquele diretor, aquele fluxo precisa editar, ele edita, depois você volta e atualiza as informações. Esse é um fluxo que você pode utilizar, tá? E lógico, como eu te disse, planilhas gerenciais fica muito mais fácil você ter essa necessidade. Se é um relatório, se é algo do tipo, aí sim. Como é que eu faço isso? Ligo, pego o telefone, aviso, WhatsApp, e-mail, normal. Eu faço contato com a pessoa, diretor, segue, ou por e-mail, segue as informações, segue relatório, segue link, por favor preencher, qualquer coisa desse sentido. Em um sistema ele vai fazer isso também, mas utilizando planilha, é dessa forma que eu faço. A parte de notificação, eu aviso. E diversas situações, nem sempre e-mail o diretor consegue ver, consegue ter tempo para fazer as ações. Então, se não for e-mail, avisa, liga, manda o WhatsApp. Ele estando ciente, fica mais fácil. Isso é independente de planilha ou sistema, você vai fazer da mesma forma. Não é porque um sistema disse ou mandou e-mail que o diretor foi lá e viu. Pode ser que você precise dessas outras alternativas também. E lógico, bom e velho contato por telefone. Liga, WhatsApp, como eu te disse, e-mail. É a melhor maneira de avisar alguém que ele precisa te dar algum retorno. Eu já tive diversos fluxos onde eu precisava de uma posição de outra pessoa, mandava e-mail, ligava, WhatsApp e por aí vai. E não necessariamente a pessoa ia lá e preenchia. Ela tem um tempo dela, tem um fluxo que ela vai para dar prioridade para aquela demanda. Pode ser que não seja prioridade hoje, agora, mas daqui a pouco vai ser. Então, tem um fluxo de como é que eu vou notificar? Notifiquei, esqueci. Não. Na gestão de telecom, na metodologia reduzir custo todo mês, no fluxo, no fluxo que eu criei, você tem, te passar a informação que meus alunos têm. Um fluxo é você fazer, no mínimo, um contato por semana se existe alguma pendência. No mínimo isso. Alguém está pendente de alguma posição, de qualquer coisa que seja, no mínimo você vai falar com ela uma vez por semana. É o mínimo, que é uma notificação. Fulaninho, estou precisando da tua posição sobre isso. Tem como me ajudar? Quando é que você consegue preencher? A pessoa vai te dar um retorno. Porque normalmente é interesse dele ou dela dar esse retorno ou fazer alguma ação. Ou, se não está respondendo, está dando demanda, faz top-down, de cima para baixo. Se tiver alguém em cima, né? Se você estiver pedindo para o presidente, ou falei presidente, tu ficou com medo? Se você estiver falando para o presidente ou para o diretor da empresa, lógico que você não vai ter um top-down, mas são poucos os diretores que vão te dizer, vão te deixar no mudo. Na prática é essa, eles vão tentar um melhor momento possível para eles, que as demandas com certeza são enormes, para fazer aquilo. Mas um diretor, um gestor, um pessoal do operacional, é mais fácil você cobrar e chegar a um top-down. Pede para o diretor cobrar, faz isso, é conversa, não é ser grosso, ser rude, é conversar que com certeza você, notificando as pessoas, os interessados para aquela demanda avançar, deve seguir o fluxo. Mas essas são as maneiras que eu utilizo de notificação sobre planilhas. E foi. 3 formas para evitar acidentes por preenchimento incorreto, ou seja, alguém errou na planilha ou apagou alguma informação, algum dado.
E eu já vi algumas pessoas fazendo o seguinte processo. Caramba, alguém apagou, tal, ninguém sabe o que foi, deixa só uma pessoa com acesso. Ninguém mais vai acessar, porque ninguém sabe quem foi e ninguém se acusa normalmente dizendo isso. Então, existem 3 formas que eu acredito que evitam, ou impedem, ou pelo menos dificultam esse tipo de problema, que é alguém preencheu lá incorreto, alguém foi lá e delete, boom, por exemplo, tá? Primeira, proteção de células. Na planilha você tem como dizer, aqui você cria uma lista, só vai ser possível colocar a opção A, B, C, D, E. Se escreveu qualquer coisa além dessa, não vai. Proteger o preenchimento. Ah, mas se alguém for lá e apertar delete, ele sai. Sai. Lógico. Mas você protegeu uma parte, por exemplo, que é o preenchimento. Nesse caso aqui, você pode fazer dessa forma. Ou, aqui só aceita essa célula que seja números. Não aceita texto. Pode fazer. Ou o inverso. Dá para você fazer isso. Ou aqui é só uma fórmula. Ninguém vai poder apertar lá no delete. Então você tem essa proteção de célula também. Você pode permitir apenas uma coluna para só preencher. Ou apenas 5 células, você escolhe onde elas são. Você consegue proteger e fazer isso. Dá para se fazer isso, por exemplo, na ferramenta do Google Apps, algumas planilhas, a maioria, até onde eu conheço, tem esse tipo de proteção. Filtros de seleção é uma outra maneira de você proteger preenchimento incorreto. Exemplo, no Google, na ferramenta, você tem lá, eu não lembro se é dados e visualizações, você tem formas de enxergar a planilha e que você não altera a planilha de qualquer outra pessoa que esteja vendo. Você consegue fazer isso. Você pode fazer isso. Só que também existe a opção de você fazer isso e mudar para todo mundo. Também dá. Mas é algo que pode ser temporário. Você pode fazer essa forma de filtro, mudou para todo mundo, mudou, mas daqui a pouco eu vou e ajusto. Ou você deixa assim para todo mundo, preencheu, tira o acesso das pessoas e volta ao normal, para evitar acidente. Você deixa lá com filtro, libera para a pessoa preencher apenas aquelas informações, preencheu e você segue o fluxo. Então, na maioria das vezes, na equipe de gestão telecom, você tem que deixar alguns campos para algumas pessoas e o auditor, o gestor, dependendo da estrutura que seja, ele vai ter acesso a tudo. Ou até mesmo ele ser protegido para não preencher dados, ele mesmo colocando uma senha para que ninguém, nem mesmo ele, preencha dados incorretos. Dá para fazer isso, tá bom? E o terceiro, como é que eu evito acidente? É um seguro, é um backup. Ou seja, de tempos em tempos você guardar aquelas informações. Guarda a planilha, pega aquelas informações e faz um download. Porque se alguém preencher daqui a pouco, depois ou algo do tipo, você não vai perder todas as informações, você perde algumas. Agora, por favor, não deixe no mesmo lugar onde está a planilha original, tá? Porque aí pode existir alguém que aí aperta o delete até na planilha e aí já era. Todo o banco de dados vai sair. E aí você vai perder o acesso a todas as informações. Vem para cá. Entendeu o fluxo? É mais ou menos esse. Não tem muito para onde correr. As maneiras da gente se proteger são essas. E a gente mantendo o backup ou algo do tipo fica mais fácil. Agora, se você tem 2 pessoas, 3 pessoas, é uma equipe pequena que faz isso, vai ser muito mais fácil você controlar a questão de erros, de preenchimento incorreto. Quem preenche? Ah, é só uma pessoa. Ou, exemplo, eu já tive situações que eu tinha em um cliente uma pessoa pela manhã e uma pessoa pela tarde. Então não tinha como dizer que foi fulano que preencheu naquele horário porque não tinha outro fulano. O que é que você quer? Não tinha outro fulano. Entenda isso. Veja o fluxo, veja o processo e fique sempre de olho no que está sendo feito. Porque isso facilita para fazer a gestão dos serviços. Ei, rapaz. Que foi? Que foi? Que chateação é essa? Entenda como evitar, tá bom? Como raciocinar para criar relatórios?
personalizados nas planilhas para a gente fazer a gestão do telecom. E lógico, existe a parte de relatórios e personalizados que eu digo é que pode ser que aconteça, tá? Cada cliente peça um tipo de relatório, cada diretor peça um relatório diferente. Então, tem diversas coisas que acontecem na gestão do telecom. E por isso é importante você raciocinar como você obtém esses relatórios. E é engraçado até certo ponto como é que a gente consegue chegar nisso, tá? Mas vou te mostrar para você entender o fluxo. Pense num cronograma, você num fluxo de BD, banco de dados. Então eu tenho aqui as linhas, eu tenho aqui as colunas e eu vou organizar as informações para pensar primeiro como eu vou entregar aquelas informações. E lógico, né? Você pode entregar via planilha ou via PDF. Você pode fazer isso. Tem relatórios que eu entrego com planilha, tem relatórios que eu entrego com PDF. Varia do que o cliente está pedindo. Cliente que eu digo é qualquer pessoa da organização que ele me peça algo, tá? Eu entendo que todo mundo é meu cliente, porque fica muito mais fácil de tratar as demandas. E até a equipe que faz a gestão do telecom, mais que seja um colaborador próprio, ele entende que ele tem que dar mais para aquele tipo de estrutura, não necessariamente porque a pessoa é um funcionário da empresa, como ele. Eu prefiro pensar sempre dessa forma, até porque, na maioria das vezes, todos eram meus clientes, então fica mais fácil. Mas tem esse raciocínio de banco de dados, de fluxo. Entenda os seguintes pontos, tá? O que o seu cliente deseja nesse relatório? Ou seja, Kleber, eu quero um relatório que me diga todas as faturas que eu tenho. Mas o quê? O que é que você precisa de informação? Você vai tomar uma decisão. Normalmente é para isso. O que é que você está pensando? E busca isso do gestor que está te pedindo a informação. Pode ser que ele te responda, ou ele pode te responder: cara, me manda só isso e eu vou decidir. Tudo bem, manda o que ele pede, mas busque entender o máximo possível, tá? E identifique quais informações você vai utilizar. Existem relatórios que alguns clientes me pedem que eu tenho que juntar informações de 2, 3 planilhas para poder dar a informação que ele quer. Ou preciso buscar outras informações para ter, porque não tem algo como ele quer nas planilhas. Lógico, pode-se pedir qualquer coisa. E aí você tem que ter essa facilidade, vamos assim, de entender para entregar. E para que ele vai usar. O diretor, o gestor está te pedindo aquilo, busca. O que é que você deseja? Quais informações você pensa que ele vai querer utilizar, ou busca para ele qual é a informação que ele vai utilizar e para que usar. Isso aqui já vai facilitar e muito a sua entrega de relatório, de informações que precisam para tomar a decisão. Mas existe, sabe uma brincadeirinha chamada telefone sem fio? Não sei se você já brincou, mas é meio que, tem outras pessoas, macaco alguma coisa, mas não lembro agora qual é. É meio que uma fila de pessoas, uma vai falando no ouvido da outra uma história ou uma situação, e vai passando, e quase sempre ninguém acerta o que a primeira pessoa disse. A maioria das vezes vem algo diferente, e por mais que seja apenas uma frase. É simples assim. Nem sempre se entrega o que se pede. Vou te dar um exemplo só para você ter uma noção diferente, tá? Mas, antes disso, tá? O nosso papel como gestor de telecom é entregar o que o gestor, o diretor, quem quer que seja, ele precisa para tomar a decisão. Entenda que esse é o nosso papel. Então, por isso que eu acho de suma importância a gente saber quais relatórios e preencher os relatórios personalizados que são necessários. Na metodologia Reduzir Custo todo mês, no curso que eu tenho de reduzir as despesas do serviço de gestão telecom, tem os 2 pilares, negociação e gestão, eu já dou diversas informações de relatórios, que na prática eu já passei por diversas situações, eu sei, na maioria dos casos, quais são os relatórios necessários. Pode ser que a empresa peça uma coisa diferente? Sim, lógico, mas na maioria das vezes já tem um fluxo. Então é bom você entender o que se precisa e auxiliar ao máximo para aquela tomada de decisão. Fica ciente disso. Aqui, vamos nesse exemplo de projeto.
Pensando em projeto. Isso aqui é um exemplo simples, tá? Mas que eu acho que serve para você entender o que eu quero te dizer. Isso aqui, você der um Google, cliente, projeto, entendeu, alguma coisa, faz isso que você vai ver um monte de imagem. Aqui é o que o cliente explicou. Ele queria um balanço com 3 tábuas, por exemplo, com 2 cordas aqui no galho à esquerda. Foi como ele explicou, mas não necessariamente dessa forma que eu estou te falando. O líder do projeto, ou seja, o que é que ele entendeu? Ele entendeu que ele queria um balanço e com as cordas na árvore. E como o projeto ficou? Porque você passa isso para alguma outra pessoa. Por exemplo, cortar a árvore, colocar apoio aqui do lado e botar um balanço nos 2 galhos separados. Então, isso nunca vai ser isso. Entenda, um projeto simples, um relatório é um projeto simples. E que você pode fazer ele da forma que o cliente pediu, mais próximo, mais longe, mas não faça assim. Aqui dá exemplos simples. Olha agora. Como o cliente explicou, mesma forma, como o líder do projeto entendeu, como aí existem mais pessoas. Aqui é como o analista projetou, como o programador construiu, ou seja, a corda está no tronco da árvore, está nem nos galhos. Como o consultor de negócios descreveu. O consultor de negócios ele tem uma visão muito mais externa, na minha visão, no meu raciocínio, ele pensa muito fora da caixa. Eu atuo muito como consultor externo e a gente consegue ver coisas que são normalmente uns quebras de fluxo mais fácil. Assim como eu acredito que quem está dentro da empresa, ele sabe mais da empresa do que a gente, isso é fato. E sempre em conjunto é o melhor cenário. Mas aqui é como o consultor escreveu. Aqui, como o projeto foi documentado. E aí a gente entra muito mais a fundo em gestão de projetos, porque tem que ter documentação. Imagina, um diretor pediu, Kleber, eu quero uma linha nova. Tá certo, senhor, eu vou pedir. Não mandou e-mail, não registrou, não fez nada. Se tu não documentou, como é que o projeto vai andar? Por exemplo, tá? Aqui, as funcionalidades que foram instaladas do projeto, como o cliente foi cobrado, e aí é o que você vê muito nos serviços de telecom. Você está usando um balanço, assim, vou até adiantar, você está usando um serviço desse que é o que o cliente quer, mas ele não sabe que ele quer isso, mas ele está sendo cobrado assim, ou está sendo cobrado assim, mas o que ele quer é um balançozinho ali só para brincar, ou para as crianças, a família brincar. Então você tem que ficar ciente disso, porque isso auxilia muito em todo e qualquer projeto, todo e qualquer relatório. Vou mais a fundo. Isso aqui foi outra imagem que vai te dar mais exemplos ainda. O que o cliente queria, como ele explicou o projeto, porque nem sempre o cliente ele consegue botar para fora o que ele realmente quer, e aí você tem que fazer o questionamento, fazer ações de para que você quer, por que você precisa dessa informação, por que você quer ajudar. E as informações estão lá no teu cliente, no teu diretor, no teu chefe, no teu gestor, em qualquer pessoa. E você extraindo as informações vai ser muito mais fácil você entregar o que ele quer. Simples assim. E aí você tem aqui várias outras imagens que fazem parte da gestão do projeto. Por exemplo, essa que eu achei engraçada é quando o cliente foi entregue. Pediu no verão, foi entregue no inverno. Não dá isso. Ou seja, é muito tempo para gerar um relatório. Ou a solução do suporte para alguns problemas. Corta a árvore. Para que fazer o que ele disse? Corta a árvore que acaba o problema. Pelo amor de Deus, né? Não dá para fazer isso. Ou resultado do efeito do site ou do aplicativo com algum erro, por exemplo. Tá aí, por aí vai. Então, tenha relatórios, personalize para o seu cliente, faça as ações e pense, lógico, em todas as demandas. O relatório é uma coisa simples, pode ser para toda e qualquer ação de alguma atividade que você vai fazer como gestor de telecom. Como faço o controle da segurança dos dados existentes nas planilhas que eu utilizo como gestor de telecom? Minha equipe, como é que a gente faz? Como é que eu penso na parte de segurança? Que é a parte mais, vamos assim, frágil.
pensar em toda a organização, quais são as informações, o que é que tem, os dados que a gente possui. Então, segurança tem que estar no topo, tem que estar topada e segurança no máximo possível, porque a gente sabe que nem todo o sistema, ou seja, não dá para você ter uma segurança que você diga que é 100%, porque sempre existe um cara, uma mulher muito esperta, ou seja, hacker, aliás, cracker, que ele consegue burlar sistemas, ele consegue invadir, descobrir rotas que ninguém mais consegue e ele pode acessar algumas informações. Então, quanto mais segurança a gente tiver, melhor. Você nunca vai poder dizer que é 100% seguro. Pelo menos, não no meu raciocínio. Mas, pensando no que a gente consegue fazer e controlar, é compartilhar aquelas informações e aqueles arquivos apenas com as pessoas que precisam, apenas com a equipe. Para que você vai passar para a empresa todas as informações? Não há necessidade. No meu raciocínio, no fluxo que eu faço, não precisa. Local da planilha bloqueado, que é o local. Se você tem ela fisicamente, digitalmente, tá? Ela está em um lugar do computador, deixa aquele local bloqueado. Se é um local compartilhado, apenas com as pessoas. Se a planilha é online, o local que ela está, que nem todos tenham acesso. E a planilha que está compartilhada, apenas com as pessoas da equipe. Não deixe uma planilha de gestão ter acesso de terceiros. Aí você vai ter uma brecha de segurança que pode dar muita dor de cabeça e muito problema. Então fica ciente nisso. E tenha algumas planilhas, não apenas uma. Isso vai facilitar em algumas questões de gestão, pelo menos para mim é mais simples do que você ter apenas uma planilha. Você tem algumas, cada uma com sua atividade, você usa em determinados momentos e para determinadas funções. Isso facilita, no meu entender, para você fazer a gestão telecom. Por exemplo, se você tem uma equipe grande, vamos supor, e você tem uma pessoa que faz auditoria, para que essa pessoa que faz auditoria precisa ter acesso a, por exemplo, as demandas que estão andando? Não precisa. A pessoa que faz o suporte, ele precisa ter acesso, vamos supor, a planilha de gestão de faturas. Mas ele não mexe com fatura, ele só mexe com isso aqui. Então, assim, estou te dando alguns exemplos, lógico, que eu não criei todos os fluxos, mas dentro da organização você tem que analisar isso. O financeiro precisa ter acesso à gestão dos serviços, que tem todo o inventário? Não precisa, ele não vai ter essa necessidade de informação. E aí você amarra um pouco os acessos para facilitar essa questão de segurança. Então, algumas das ações que eu faço que facilitam esse fluxo, tá? E todas as planilhas ou sistemas que a gente utiliza, deixa apenas com a equipe que faz a gestão telecom, apenas eles devem ter acesso. E quando o cliente precisar de algum acesso, algum dado, qualquer informação, é um diretor, é um gerente, é um gestor, quem quer que seja. Kleber, eu preciso de tais informações, você tem na planilha, me manda, por favor, manda acesso à planilha. Tá, me diz como é que você quer, como é que é, eu vou mandar uma planilha só para você. Pega um monte, mesmo que copie a informação e cole, segue. Eu mandei personalizada para ele, no meu entender, vai ser ótimo, porque ele vai poder mexer, vai poder fazer o que quiser e eu não dei acesso à minha planilha. Por mais que algumas informações lá, que são as que forem, lógico, autorizadas a serem passadas para aquela pessoa que está pedindo aqueles dados, ele vai ter, mas o restante está seguro. Simples assim. Se você pensar dessa forma, vai ser muito mais seguro para você não ter exposição dos dados das planilhas que a gente faz a gestão do telecom. E, como eu te disse, né, tratar como um relatório personalizado nessa questão de alguém pedir algum acesso à informação. Se ele pedir apenas por e-mail, manda também por e-mail, não tem problema. Mas se ele quiser uma planilha, trata como um relatório personalizado que vai ser mais fácil para você. O que é que a gente viu na aula de hoje? Diversos pontos sobre utilizar a planilha para fazer a gestão do telecom. Garganta tá seca. Qual foi o objetivo da aula de hoje? Ou seja, o que é que eu quis te passar com todas as informações que a gente viu? É você entender o que é possível fazer na gestão telecom através de planilhas
e também o que não dá para fazer. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer. Eu tenho um banco de dados enorme que é para fazer isso, isso e isso. Aí você utiliza um banco de dados. Kleber, eu quero que o sistema, a planilha faça assim, assado, que ela também interligue lá com o aparelho do cidadão. Você vai precisar de um sistema, de um app, de um software para fazer essa função. Kleber, eu quero fazer a gestão das faturas, eu quero fazer um inventário. As planilhas vão conseguir te auxiliar. Por exemplo, tá? Dentre as diversas coisas que eu passei para você, é interessante você ver o que é que funciona para a tua operação, o que é que não funciona para a sua operação. Mas planilha eu acredito que é um meio que a maioria das pessoas utiliza para fazer a gestão de telecom. E nem todos utilizam as planilhas que são necessárias. A maioria das vezes, quase toda empresa que eu vou, eles não têm todos os dados que são necessários em uma planilha, em 2 planilhas, 3 planilhas. Eles não têm certos controles, certas informações. Eu acredito que... O que foi? Derrubou, não foi? Daqui a pouco eu pego. Então acredito que isso auxilia muito a gente ter uma estrutura muito mais organizada, muito mais robusta para fazer a gestão dos serviços de telecom, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Abraço! Fui! Dá tchau!